Sejam bem-vindos para mais um programa Espaço Inspiração. Com muita alegria, estamos começando aqui mais esse programa. E, como sempre, temos convidados especiais. Como sempre, temos aqui hoje uma convidada especial, a Edna Amaral, que daqui a pouco vai falar com a gente. E ela está falando lá do Espírito Santo, lá de Vitória, Espírito Santo. Daqui a pouco ela se apresenta para a gente. Sejam todos bem-vindos, queridos amigos internautas, queridos amigos aí das redes sociais. Já temos alguns fãs que nos assistem assiduamente todas as quintas-feiras, então sejam todos bem-vindos e vamos novamente fazer toda aquela nossa interação com a nossa convidada. Eu sou o José Reginaldo, CEO da Espaço Solução. A Espaço Solução é uma empresa que está no mercado há 20 anos, completamos esse ano 20 anos. A nossa equipe de colaboradores é uma equipe sensacional, nossos clientes também, nossos parceiros, que nos ajudaram a conquistar nesse ano de 2020 a certificação ISO 9001. Então, somos a primeira empresa de contabilidade e gestão aqui da região a conquistar a certificação ISO 9001, e eu não canso de agradecer a nossa equipe, aos nossos colaboradores, aos nossos parceiros e aos nossos clientes por essa conquista. Está comigo aqui o Felipe. O Felipe trabalha no relacionamento da Espaço Solução, na parte comercial, e agora então eu peço para o Felipe também se apresentar. Tudo bem, Reginaldo? Olá, como vai, Edna? Grande prazer estar aqui, né, fazendo a minha estreia no programa Espaço Inspiração também. E é isso. Estamos há algum tempo já na Espaço Solução, ali cuidando, né, do relacionamento, cuidando dos nossos clientes, cuidando da parte comercial, com muito empenho, muita dedicação para fidelizar esse cliente da Espaço Solução e trazer mais, né, que é o que a gente sempre trabalha aí. Ótimo. O programa Espaço Inspiração nasceu durante esse momento novo que estamos vivendo, esse momento de pandemia. De repente, nós tivemos que acelerar nossos programas aí de transformação digital e até essas situações aí de videoconferências. Então, estávamos fazendo algumas lives, eu sempre falando de negócios, de empreendedorismo para os clientes, e de repente nós pensamos, por que não mudar um pouco e deixar de falar somente de negócios, mas falar de vida, falar de inspiração, falar de traumas, de conquistas, de empreendedorismo, mas empreendedorismo que vai nos levando assim para frente. E aí então surgiu a Espaço Inspiração. E a gente só tem a agradecer a todos os que já passaram, todos os entrevistados que já passaram por aqui, e agora também nós agradecemos imensamente a Edna Amaral por dedicar o seu precioso tempo para nós e participar desse programa. Edna, por favor, seja bem-vinda. Por favor, faça então a sua apresentação e conte um pouco para nós da sua trajetória. Como é que foi toda a sua trajetória profissional, pessoal, suas lutas e conquistas, né, para chegar até onde você está e o que você está fazendo hoje. Bom, seja muito bem-vinda, Edna. Obrigada. Olá, pessoal. É uma honra, é um privilégio para mim estar aqui hoje. Eu quero, primeiro, vocês me permitem, agradecer ao Felipe por ter lembrado de mim e me feito esse convite, né? E trazer para que eu pudesse contribuir de alguma forma, também com a minha história de vida. E ao programa Espaço Inspiração, que eu achei fantástico, né, na pessoa do José Reginaldo, que é diretor do Espaço Solução, pela brilhante ideia. Ele já faz parte da minha história quando eu fiz um evento em Barueri. Então, eu sei que eu fui muito bem acolhida por vocês, por essa empresa, e eu quero dizer para você que é um privilégio e é uma honra eu estar aqui contribuindo de alguma forma. E tenho certeza também que a sua equipe, para eles, também é uma honra e um privilégio estar nessa equipe que se destaca, porque pensa no outro e cuida do outro, né? Então, isso é muito importante, porque nós não somos uma pessoa individual e no meio de nada, do nada, né? Nós somos, eu estou no todo, o todo está em mim. Então, é muito bom a gente saber que vocês têm esse olhar aí, né?
Então, a minha gratidão, e eu tenho certeza que eu vou poder contribuir de alguma forma. Bom, falar de mim, eu sou Edna Amaral, eu sou treinadora para mentes poderosas, eu sou de Vitória, Espírito Santo, também sou casada, eu tenho 3 filhos, tenho 2 netos, tenho uma netinha que ainda está passeando na nave especial chamada útero materno, que breve ela desembarca, né? Mas eu tenho um propósito de vida, a minha missão de vida é orientar e ajudar as pessoas a realizarem sonhos, a obterem uma organização emocional, e com isso eu uso a reprogramação mental. Então, dessa forma, eu acredito que nós teremos pessoas mais harmonizadas, mais felizes, e vão contribuindo para que de uma forma mais vibrante, né? Nesse mundo que está aí abrindo as fronteiras para um novo tempo, porque a gente está nesse momento agora, né? Então, eu, como treinadora para mentes poderosas, eu vim dizer para você que, de repente, você olha para quem está do lado de cá e fala assim, poxa, ela foi nascida num berço de ouro. Fui sim, fui nascida num berço de ouro, de fé, de amor, de carinho, sabe? Nunca passei fome, mas eu sempre vivi numa situação de não ter televisão, eu assistia na janela da casa dos outros. Quando eu fui ter uma energia na minha casa, eu tinha 21 anos de idade, mas com isso eu já estava me formando em contabilidade, professora, e trabalhando de manhã. Então, assim, mas eu tenho orgulho disso, e eu acho que nós temos que ter orgulho da nossa história, porque é a nossa história que nos fez hoje quem a gente é, sabe? Então, eu consigo ajudar as pessoas a potencializar melhor a sua mente para realizar aquilo tudo que um dia ela sonhou e que foi lhe dado pelo sopro da vida, no momento do que ela foi, no ventre materno que ela foi concebida, porque ali começa a nossa história, né? Então, o ser humano precisa entender que ele nasceu para dar muito certo. Se ele dá errado, porque tem alguma coisa caída aí pelo caminho, né? Então, a gente precisa entender isso para a gente ser mais feliz. Gosto de falar dessas coisas, porque eu sou orientadora, sou parapsicóloga, sou hipnoterapeuta, eu trabalho com o sistema Grisa, eu sou diretora do DESP e do IPAP, eu tenho a franquia do IPAP no Espírito Santo, eu sou professora de pós-graduação em parapsicologia, sou graduada em comunicação social em RTV, eu sou diretora administrativa das 2 empresas, fui diretora administrativa de uma empresa por 15 anos, ela era varejista e também foi atacadista, trabalhava, naquela época, a gente tinha que ser tudo, né? Igual 1001 utilidades. Você tinha que ser RH, você tinha que ser financeiro, nós estávamos começando a vida, sabe? E aí a gente tinha que fazer os malabarismos lá, e você sabe do que eu estou falando, porque de repente também tem lá a sua história, que não deve ser muito diferente disso, né? Mas sou master em PNL, amo ajudar pessoas a serem mais harmoniosas e serem felizes no contexto que elas estão inseridas. E eu sou palestrante da equipe do Roberto Chineschick, porque eu fiz meu mentorado com ele, né? Eu fiz toda a mentoria com ele. Então, tá aí a minha história, né? O som sumiu. Bacana, maravilha. Ok. Maravilha ver aí o seu currículo, né? A gente percebe que é um currículo riquíssimo. Uma das situações da gente aqui na Espaço Inspiração é exatamente isso, a gente deixar que a pessoa fale, né? Da gente não pegar o currículo e ler o que a pessoa é, mas a pessoa falar, exatamente. Porque aí a gente sente a emoção, né? A emoção que a pessoa tem de falar, né, do que ela é, por causa de toda a luta, né, que a gente tem, sim, até chegar nesse momento da nossa vida. Ô Edna, você falou que você é treinadora de mentes poderosas. O que é isso? Como é que é treinar uma mente para ela ser poderosa? Você pode falar um pouco para nós disso? Porque todos nós temos mentes poderosas, todos. Porque o Criador foi um só, e único, e perfeito. E ele criou um trono para cada um de nós, para a gente chegar lá, para nós chegarmos lá nesse trono. Se nós não chegarmos, o trono vai ficar vazio, porque ele é meu, ninguém vai ocupar o meu espaço.
Ninguém. Então, a minha história, tudo que eu carrego dentro de mim, foram gerando, as programações foram para o meu subconsciente e ficaram lá registrados como verdades. E isso se torna, hoje, que tanto se fala aí nas crenças limitantes. Mas também temos as crenças fortalecedoras, né? Então, nós não viemos a esse mundo por acaso, nós temos uma missão aqui. Então, a gente precisa, eu falo sempre, José, que a gente precisa voltar para dentro de nós, construir aquilo que nós não entendemos quando nós éramos crianças, para a gente poder se fortalecer e crescer um gigante, para a gente fazer a grande diferença no mundo, sabe? Porque quando meu pai falava alto comigo, eu achava que meu pai não me amava. Quando a minha mãe ignorava alguma coisa que eu fazia, eu achava que talvez numa penca de 7 irmãos eu estivesse sendo rejeitada, mas eu não fui. Eu fui amada, eu fui privilegiada. Então, mas para eu, Edna, como criança, eu pequenininha, eu registrei aquela verdade. E aquela verdade, ela foi crescendo dentro de mim e às vezes vai me atrapalhar no meu relacionamento familiar, no meu casamento, no meu trabalho, porque eu vou ter problemas aí na minha empresa, na empresa que eu trabalhar. Então, primeira coisa que nós precisamos é a gente ter um propósito na vida. A gente se voltar a nós e dizer para o meu, nós somos um e funcionamos como 2. Nós temos a mente consciente e a mente subconsciente. Então, a mente consciente é o nosso racional. E a mente subconsciente é o nosso emocional, são as nossas emoções. Quando as nossas emoções se afloram, acabou. O racional vai embora. Quando eu lembro da minha história de criança, eu me emociono, meu olho enche de água, se foi bom, se foi ruim, eu vou me emocionar. E aí a minha razão perde o trono, que aí o subconsciente sempre dá rasteira no consciente. Sempre. A emoção, ela dá rasteira no subconsciente, na razão. Então, eu preciso começar a me compreender para que eu possa ter controle sobre tudo na minha vida, usando o meu racional para buscar as informações no meu subconsciente. Usando o meu consciente para buscar as informações no meu subconsciente. E aí, quando ela trouxer, eu fazer uma compreensão. Eu trabalho com regressão de memória. Então, a regressão de memória é a base da hipnose pangresiana, é a compreensão. Mas não é só, eu compreendi. Não, você precisa entender, muitas vezes você precisa perdoar seu pai porque ele não tinha estudo, ele não tinha os livros de autoajuda, ele passava para você o que ele aprendeu dos pais dele. E aí ele acha que está fazendo certo, porque ele sobreviveu. Se deu certo para mim, vai dar certo para o meu filho. Então ele vai querer te dar o melhor que ele tem. Só que às vezes não é tão melhor assim. Porque aí depois você vai ver lá que tem umas histórias que cada um é um ser único, o filho mais velho e a filha mais velha são os pragmáticos, os outros todos são idealistas, o pragmático é mais racional, o idealista é mais emocional. Você imagina lá dentro de casa, no mundo dos filhos, você vai ver que você é o oposto do seu irmão, que você é o oposto, de repente, do seu pai, e você não vai entender por que tudo isso, mas é porque talvez você seja um pragmático, talvez você seja um idealista, né? E aí você sofre, porque o idealista sofre mais, sabe? O pragmático, ele é mais racional. E no mundo que nós vivemos, a gente precisa ter muito do racional, a gente precisa ser provedor, o mundo cobra da gente, né? Mas às vezes você é muito duro com aquele que você trabalha, direciona muito, de forma muito, gerando traumas até no outro, sabe? Mas é porque você não aprendeu a ser diferente. E aí você não consegue agir diferente. Então, treinar a mente para o subconsciente ser melhor, é a gente compreender quais as coisas que estão lá, que talvez não foram da melhor maneira. Por exemplo, meu pai foi alcoólatra. E quando ele bebia, ele já era nervoso, ele perdia o controle total da situação, total, né? Você imagina que nós, quanto crianças, nós vamos trazer uma boa lembrança? Não. Mas quando eu compreendo que o meu pai, ele era um homem que ajudava todas as pessoas na rua, o carro dele era ambulância, era viuvinha, que naquela época tinha viuvinha, meu pai fazia tudo, oferecia o melhor, salvou muitas crianças abaixo de Deus, salvou de
Krupp, era uma doença que matava as crianças, e o pessoal, enquanto estava indo a pé para ir para o hospital, meu pai apanhava e cuidava dessa criança e falava com a mãe, amanhã a senhora leva ele no médico. E quantas vezes eu escutei, seu Zequinha, o senhor salvou o meu filho, ou minha filha. Então, quando você começa a ver os valores desse homem, você fala, por que ele foi para o vício? E aí você vai entender que as pessoas, quando vão para um vício, é porque ele carrega alguma programação lá que não estava boa, né? Que ele não teve compreensão daquilo, que provavelmente ele seja um depressivo, que provavelmente ele carrega medos, mas ele não possa demonstrar, ele carrega inseguranças. E aí você começa a olhar para o seu pai e você fala, putz, meu pai foi maravilhoso, porque ele me fez eu ser isso que eu sou hoje, diante de todas as dificuldades e limitações que ele tinha. Então, isso é o grande barato da vida. Isso é a grande importância da gente se conhecer e conhecer a nossa história, sabe, José? A nossa história, ela está mais viva dentro de nós do que nós imaginamos, só que a gente não conhece. Ah, a sua avó tinha quantos irmãos? Não sei. O seu pai era o filho mais velho? Não sei. Aí você não vai sabendo nada da sua história, né? Então, é isso, nós precisamos ter um propósito na vida, nós precisamos, porque todas as pessoas têm a capacidade, todas as pessoas são inteligentes, o mesmo kit que foi dado para mim foi dado para todas as outras pessoas, só que para uns foi a forma de ser, de entrar dentro do meu subconsciente foi de uma forma muito mais harmoniosa, e outras foi de uma forma mais conflituosa. E o subconsciente, ele padroniza, ele generaliza e padroniza. E a informação somos nós que damos para o nosso subconsciente. E qual a informação que eu dei quando era criança? É isso que a gente precisa compreender, sabe? Então, nós precisamos entender que nós podemos ser grandes líderes, nós temos facilidades, nós podemos ser bom em cada área que a gente tiver, nós podemos viver o processo evolutivo, nós podemos vibrar com o outro, nós precisamos viver em harmonia, nós precisamos construir uma vida bonita, mas nós precisamos buscar o meu autoconhecimento, eu preciso me conhecer. Isso precisa ser urgente, né? Ainda mais hoje, com a pandemia, né? A pandemia faz a gente ter que se conhecer, porque senão eu tenho que lidar com os meus fantasmas e a minha vida vai parar. Eu lidei com fantasmas meus. Qualquer um tem seus fantasmas. Tinham 20 anos que eu não ia para um fogão cozinhar. Fiquei sem empregada dentro de casa, precisando cozinhar. Eu fui para o Google e falava, como faz isso? Como faz aquilo? Como faz aquilo? Foi um recomeçar. Então, é hora de recomeçar, né? É hora de entender que tudo isso veio para somar. Isso veio para quê? Para acrescentar. A gente tem que olhar como coisa ruim, não. Tudo isso, a pandemia veio para fazer o quê? Me tirar da zona de conforto. E eu ser muito melhor. Muito, muito legal isso, Edna. Você tocou num assunto muito bacana que é o autoconhecimento. Na pandemia, você escuta muita gente realmente falando de autoconhecimento. Puxa, eu tive um tempo agora para refletir, para pensar no eu, no quem sou eu, tudo. Mas eu tenho certeza que muitos desses, assim, eu me incluo nessa, puxa, conhecer a minha história. Não tem como eu fazer tendo essa aula que você deu agora, não tem como eu fazer um autoconhecimento, uma autoavaliação minha, sem conhecer a minha história, sem conhecer o meu passado, sem saber de onde eu vim, de onde os meus pais vieram, os meus avós e tudo mais. Isso é muito bacana de a gente perceber, da gente querer conhecer, porque você ouve aí algumas pessoas falando de que, não, o meu passado eu não gosto nem de comentar, é melhor nem falar dele. É medo. É medo de mexer na sua história, porque ela foi dolorida, ela foi sofrida, e aí você tem medo, o subconsciente faz o que com você? Não, esquece, não vem, não mexe nessa história, deixa ela quietinha aí dentro, e segue para cá, e muitas vezes você sai dos seus objetivos, você sai dos seus sonhos, porque a mente nossa subconsciente, ela só nos protege, ela toma essa atitude para nos proteger, só que ela não deixa você se autoconhecer. Você entender a sua história e você amar a seus irmãos, nas diferenças. Você nunca vai ser igual, você um homem, filho, você nunca vai ser igual ao seu pai. Você é mais velho? Sou o mais velho.
Você é o pragmático. Você nunca, se seu pai não for o filho mais velho também, seu pai é filho mais velho também? Também. Meu pai também é o filho mais Então, velho. seu pai é um pragmático. Então, aí são dois bicudos não se beijam. Porque alguém teve que baixar a guarda. E naquela altura, na altura da sua vida, provavelmente tenha sido você. Porque se você falasse que não concordava com a opinião dele, você estava indo contra os princípios do seu pai, né? Mas você tinha algo para fazer, mas seu pai te limitou. Às vezes te limitou. Mas foi porque ele não te amava? Não, ele tinha medo de você se machucar. Então, você que era um pragmático, o pragmático é grande executador, é grande provedor, mas o pragmático ele tem dificuldade de expressar sentimentos. E quando a gente sofre a pressão de outro pragmático, a gente aprende a ser um pouco idealista, para a gente sobreviver. E isso não é ruim, isso é bom, porque você vai ser um pragmático, que é um provedor objetivo, funcional, com muitas características do idealista, que o idealista é mais emoção, sabe? E o pragmático é mais razão. Então, o tempero seu fica igual, perfeito, o equilíbrio fica bom. Agora, você imagina quando você é criado e você não tem ninguém para você se esbarrar. E você vai crescendo e vai crescendo. E, de repente, quando você se vê na vida, até na família, você não sabe dar um abraço na esposa, você não sabe falar que ama. E aí a mulher não vai te entender. Se ela for uma idealista, ela vai querer abraço, ela vai querer beijo. E ela vai falar, puxa vida, esse homem não me ama, ele ama. Só que ele não aprendeu a falar isso, né? Que provavelmente papai também não tenha dito para você isso. E era com eles que você tinha que aprender, né? E aí, se você tem um irmão depois de você, ele vai ser o oposto seu, oposto. Porque ele vai ter as características de personalidade dele de um idealista. Ele vai pensar mais no todo, você vai pensar mais em partes. O que você tem que fazer e executar. Um pragmático ele é muito objetivo e funcional, ele gosta de trabalhar uma rotina. O idealista odeia uma rotina. Se um pragmático está estudando, ele dá uma paradinha de estudar, ou está trabalhando, sai da mesa para tomar um cafezinho e volta para a mesa rapidinho. O idealista, ele vai parar pelo caminho para conversar com todo mundo e ele perde mais tempo. Né? Então, tem várias questões para a empresa entender o pragmático e o idealista é fantástico. Porque, às vezes, você tem um funcionário muito bom, muito bom, muito bom. Ela, na recepção, ela é fantástica. E aí você gosta tanto dela que você vai querer promovê-la. E aí surge uma vaga lá num cargo maior, lá na contabilidade, lá dentro do escritório. E você pega e coloca ela lá dentro do escritório. Acabou o funcionário brilhante. E aí você fala que a pessoa, você não vai entender isso que eu estou falando, não entendia, e você vai olhar para esse funcionário que ele regrediu, que ele não é bom, que ele passou, alguma coisa atrapalhou a vida dele. Não atrapalhou, não. Porque ele é um idealista, e o idealista ele gosta de abraçar, ele gosta de receber, ele gosta de fazer favor, ele gosta de andar, ele não gosta de rotina. Você colocou ele atrás de uma mesa lá, para ele poder fazer conta, fazer número e repetir todo dia. Não dá, ele não vai, ele não deslancha. Tira ele de lá e volta ele para a recepção, ele vai ser brilhante. Mas ponha outro no lugar que cabe direitinho com aquilo, sabe? Um pragmático cabe muito bem lá. Então, quando a gente entende isso dentro do setor administrativo, principalmente no RH, isso é fantástico. Porque você não vai machucar o outro e não vai se machucar. E você vai viver em harmonia, né? Então, conhecer isso é muito legal. Porque a gente não vai julgar o outro. Eu, quanto parapsicólogo, eu aprendi a não julgar, eu não julgo nada, eu não julgo ninguém, sabe? Porque eu sei que por trás daquele homem, aquele gigante grandão, tem um homem ali que morre de medo. Eu atendi um cliente que trabalhava com segurança, na área de segurança, ele tomava conta de 25 homens. E ele sabia manejar todas as armas, tudo. E ele era bem cotado. E ele me procurou, quando ele preencheu a ficha, ele não colocou, porque eu sou muito brincalhona, ele não colocou qual era o problema dele. Ele falou, eu falo pessoalmente.
Quando ele chegou na minha porta, ele parecia um guarda-roupa de 5 portas, sabe? De tão grandão. E aí, quando ele entrou na porta, eu comecei brincando com ele e tal, eu falei... Aí depois fui perguntando o que que é. Ele falou, se eu te contar o que que eu tenho pavor, que quase eu desmaio, você vai morrer de rir de mim. Eu falei, então, se eu vou morrer e é uma coisa tão engraçada, me permita rir, porque as coisas são muito engraçadas. Ele falou, eu tenho pavor a baratas. Quando eu vejo uma barata, eu acho que eu vou desmaiar. Eu falei, e como que você trabalha com uma arma? Se você tiver com uma arma na mão, Edna, se eu tiver com uma arma na mão, ela vai cair da minha mão e eu vou sair correndo. Para isso, eu me organizei com 2 funcionários em plantões diferentes. Um fica do meu lado até as 3 horas e o outro das 3 até o restante. Eu falei, caraca, você tem 2 gastos para te proteger de uma barata? Ele falou, para mim ela não é uma barata, ela é um monstro. E de fato é. E aí nós fomos entender a história dele, que a barata dele, na verdade, ele não tinha... a barata era só o fato de desencadeador. Porque ele engatinhou muito tempo, e ele andou no chão e a mãe dele tinha medo de barata, pavor a barata, mania limpeza. Então, do ventre materno, ele já carregava isso. E aí, um dia, ela pegou ele com a barata na boca. Ela deu um grito tão ensurdecedor que ele desmaiou. E foi levado para o hospital, e no hospital a mãe falava, ele desmaiava, a voz da mãe falava, ele desmaiava, a madrinha ficou com ele, até ele recuperar e levar ele para casa. E aí, o que ficou lá dentro do subconsciente dele? Que a barata gera desmaio, gera mal-estar, gera sensação de morte. E não era isso, né? E aí ele só foi entender isso quando um dia ele entrando em casa, estava todo mundo na rua, ele foi entrando em casa, ele era segurança no bairro, na vila que ele morava, nem tinha portão, não. Todo mundo sentava de cadeirinha para assistir TV, né? Quando ele chegava à noite, ele para entrar aqui o Jornal das 7. Ele entrava para assistir o Jornal das 7, via o jornal e voltava e sentava nas cadeirinhas. Nossa, ele entrou, encontrou uma barata voadora. Ele tirou a roupa, estava tirando a roupa de enrolado de toalha para ir tomar banho. Ele viu uma barata voadora. Do jeito que ele viu, ele saiu de toalha, foi lá para a rua, gritando: a barata, a barata, a barata, a barata. Um amigo puxou, ele trouxe para dentro. E a partir disso, nunca mais ele saiu de casa no horário que ele saía, 8h30 da manhã. Ele saía 6h30 para não ver as pessoas. Ele nunca chegou em casa mais para ver o Jornal das 7, que estava todo mundo sentado na cadeirinha, porque entravam na hora do Jornal Nacional. E aí ele começou ficando esperando da hora num bar, e começou bebendo. E aí começou virando um vício para ele. Foi aí que ele começou a entender que ele precisava buscar um profissional. E aí ele vendo uma entrevista minha, ele falou, essa mulher pode me ajudar. E de fato, podia ajudar esse homem, sabe? Então, veja, uma sensação de uma baratinha, o transtorno que gera na vida das pessoas, né? E quando eu encontrei com ele falou, hoje, tem uns 6 meses atrás, eu mato a barata com a vassoura já, não tenho problema nenhum com a barata mais. Então, veja, né? Que coisa mais bonita. Então, Felipe, nós carregamos tantos fantasmas aqui dentro que a gente às vezes não sabe. E às vezes o pessoal fala, nossa, fazendo tempestade no copo d'água. Não é. Porque ele via barata, ele achava que ele ia desmaiar, que ele ia morrer, porque a sensação que ele teve foi essa, né? Então, falar no exemplo é bom para ajudar as pessoas a compreenderem, né? Por isso que eu falei desse exemplo. Mas diga lá, o que você quer saber? Não, maravilha, sensacional essa história, né? Essa questão das origens, né? Tem um padre, amigo nosso, no retiro que nós fizemos, eu e minha esposa, ele falou que a gente tem que manter a memória dos nossos antepassados, né? Na nossa mente, na nossa história, para os nossos filhos, para os netos, porque ele fala que num período aí mais ou menos de 20, 30 anos, a gente já vai ser esquecido. Né? Por quê? Porque as coisas vão mudando, né? A gente morre, daqui a 20 anos, quem vai se lembrar da gente? Né? Só por foto, né? Então, a memória precisa ser preservada sempre, a história, as origens precisam ser preservadas. Ainda mais com a era tecnológica, né? Não tem nada escrito, tem tudo, é diferente, né? Fala, meu querido. É tudo no digital, né, hoje, né? Exatamente. Agora, esses traumas, né? Então, realmente, tem traumas, né? Você falou o trauma aí de uma barata. Tem traumas que realmente acontecem, que são provocados, né? E aí tem situações aí de
de muitas violências, muitos abusos. Sim. Mas a maioria dos traumas é a gente mesmo que acaba criando, né? A maioria dos fantasmas somos nós mesmos que acabamos criando. E como a gente pode também ir tentando resolver isso? Claro, a ajuda de um profissional, como no caso desse rapaz que procurou ajuda, e a gente sempre recomenda para as pessoas procurarem ajuda de um profissional da psicologia, né, que até algum tempo atrás isso também era um tabu, né? Eu não sou doido, né? Eu não sou louco para procurar psicólogo, né? Então a gente encaminha assim. Ainda mais eu para psicóloga, né? Para psicóloga, então, aí que não vem mesmo, é paranormal, é louco, né? Pois é. Pois é. Mas como a gente trabalhar essa questão aí desses traumas, né, com as pessoas, né? Eu costumo dizer em algumas palestras que eu já fiz, eu faço a pergunta: quem é corajoso? E aí o pessoal levanta a mão. E aí eu digo: quem é medroso? Aí só eu levanto a mão. Eu falo, na verdade, todos nós somos medrosos, né? Porque a coragem é a ausência do medo. Então, exatamente. Porque quando a gente se sente aí no perigo, aí a gente vai ter coragem de enfrentar o perigo, mas todos nós temos medo. E esses traumas aí, esse medo de enfrentar o trauma, como é que a gente pode pensar e de repente passar aí alguma mensagem aí para as pessoas? Para enfrentar os seus traumas. Eu troco esse medo aí, eu falo que é cautela, né? Eu acho que precisamos ser cautelosos. Mas a síndrome de pânico é medo. Não tem jeito. É tudo muito... E é muito presente isso nas nossas vidas hoje, né? A depressão, a síndrome de pânico, e aí vem tantas síndromes a partir daí. Mas vamos lá a entender. Veja, dentro de nós existe uma criança, ok? E essa criança, quando você vai repetir uma atividade que um dia te gerou trauma, ela começa a ficar agitada aqui dentro. Ela começa a ficar desesperada aqui dentro. Porque ela não quer sofrer de novo. E aí ela vai tentar de tudo tirar você desse caminho. Por isso que tira a gente dos objetivos da gente. Por isso que existe autossabotagem. É porque esse desespero dessa criança, a mente minha e da criança é a mesma coisa. Então, essa criança vai ficar tão desesperada que ela vai me deixar com medo. O que é legal a gente fazer? Eu ensino muito a fazer essa técnica de que existem traumas, José, que não tem como você resolver sozinho. Porque a emoção aflora e você perde o fio da meada. Você precisa de ter um profissional, sim. Por exemplo, o meu trabalho é diferente da psicologia. A psicologia trabalha muito comportamento, hoje ela está entrando mais a fundo. A parapsicologia trabalha do que gera o comportamento. A parapsicologia eu sou caça-fantasmas, né? A gente vai buscar o dia que gerou o trauma, sabe? E possivelmente isso foi lá antes dos 10 anos de idade, ou talvez até no ventre materno, né? Porque a depressão para nós é gerada no ventre materno. A síndrome de pânico é medo, pavor que eu tive lá, e talvez na hora de eu nascer, a mamãe tinha medo, e eu nasci nesse processo de medo. Então, aí são gerados alguns traumas. Mas existem algumas, que eu brinco sempre e falo, que a nossa mente, ela precisa de estar fluindo muito bem, né? E o universo precisa disso também. E Deus deseja isso também. Porque eu sou católica e sou uma católica praticante, e por isso que às vezes eu falo dessas coisas. Mas a minha primeira palestra que eu fiz para evangélico. Eu tenho padre, eu tenho espíritas, eu tenho evangélicos numa sala de aula de pós-graduação, porque eu trabalho com ciência. Então aqui eu vou poder falar de fé também nesse momento. Eu não estou falando de ciências sozinho. Mas fé e religião ciência e religião podem caminhar perfeitamente bem juntas, né? A gente precisa entender isso. E eu sempre falo que o universo não quer entulho atrapalhando o tráfego dele. Ele nos fez e quer que sejamos no processo evolutivo vibrante. Água parada não apodrece? Tudo que está parado dentro de mim apodrece. Então, eu preciso estar no processo evolutivo, né? Mas, às vezes, eu me emperro em algumas coisas. E aí eu vou fazer outras, né? Então, quando eu sinto medo, é porque uma criança, ou vamos colocar medo, uma criança dentro de mim está aqui desesperada. E aí, quando eu falo para essa criança, calma, calma, fica tranquila. Um dia você teve medo. Você tinha razão.
Naquela época era você pequenininho, e o outro que fez você ter medo era maior, era gigante. Agora Edna, estou aqui para te proteger. Confie em mim que eu vou decidir o melhor para nós. E quando eu quiser ser criança, eu vou ser criança com você. E assim a gente vai poder ser feliz. Pergunta de novo, você entendeu? Até você ver que você vai se acalmando. E aí você mentaliza essa criança indo brincar. E aí vai você seguir sua vida e fazer as coisas. Eu gosto de quando você tem um objetivo, uma meta, você sentar com a sua criança, você parar, você voltar lá dentro, mentalizar a sua criança e você apresentar para ela onde você quer chegar, tudo que você quer conquistar. Porque na hora que você tomar qualquer decisão para poder atingir sua meta, seu objetivo, a criança já não vai desesperar mais. Porque você já foi lá e já acalmou ela com antecedência. Né? Ou então, quando você vai lá e compreende, você entende o problema seu, a criança vai ficar calma, ela não vai sofrer mais. Papai não foi ruim, papai foi lindo, papai foi, meus irmãos foram maravilhosos. E aí você devagar, você vai se construindo, né? Isso é se autoconhecer. Então, não é, eu não posso pagar um profissional para cuidar de mim. Não, você pode cuidar de você. Você pode cuidar. E ninguém te ama mais do que você mesmo. Um profissional não vai te amar com a quantidade, com a potencialidade que você tem de você cuidar, de você se compreender e de você buscar para você o que você deseja. Então, nós somos capazes, sim. Nós somos capazes de fazer a grande diferença nas nossas vidas, sabe? E isso é fantástico, é fantástico. É como se eu entendesse que existe um processo psíquico que ele age em mim, que tem a emoção e tem a razão. E ali tudo acontece pelos estímulos externos. Mas quando eu começo a compreender esses estímulos externos e vou entender que existe uma razão e uma emoção, e que eu posso começar fazendo essas compreensões, entendendo e compreendendo, e eu vou estar convicto de que eu fui feliz e eu não sabia, eu não entendia, né? Daí eu posso realmente, a minha fé vai ficar gigante. Eu estou falando da fé espiritual, mas a fé da ciência, do ser humano, ela vai ficar enorme. E a fé de eu acreditar em algo que eu não vejo, mas em mim, vai me fazer eu ter resultados maravilhosos, sabe? Então, podemos sim fazer a grande diferença. Às vezes, José, a gente quer entrar nas mídias para falar mais sobre isso. Hoje a gente está mais fácil, mas eu tive uma época aí que eu tinha muita sede de ensinar as pessoas a serem mais felizes, mas era muito caro para você entrar numa mídia para fazer isso. E eu tive o Wesley, um programa aqui da TV Sim, ele me colocava um programa inteiro para cada dia eu ajudar sobre um assunto. E eu louvo pela vida desse cara, por isso que ele é muito bem sucedido hoje, sabe? Porque ele falava, eu faço de conta que eu vou sentar aqui na poltrona e vou te fazer todas as perguntas, como se eu não sei nada, realmente eu não sei. E você vai me responder, e você vai me ajudar. E era fantástico, porque ele ia naquele que precisava, né? Eu gosto do rádio porque o rádio põe um toquinho lá, um radinho em cima do toquinho, e está escutando o que você está falando. Ele não precisa me ver, ele não precisa saber quem sou eu. Ele pode ter os meus ensinamentos para ele poder colocar em prática, né? Então, a gente pode ajudar, sim, de várias formas, de várias formas. A gente pode ajudar a construir o outro de uma forma linda, né? Então, a gente pode, sim. Agora, existem traumas maiores, né, que a gente vai precisar de ajuda. Aí você precisa de ajuda, sim, né? Mas os outros não, você pode trabalhar eles. Legal. Todos esses traumas e como a gente vai dar sequência na nossa vida e tudo vai da mente sã, corpo são, né? A gente escuta esse ditado, né? Exatamente. Em alguns lugares a gente vai, o Reginaldo falou do padre, tem um padre, amigo nosso também, amigo da minha família, tudo, ele sempre coloca isso para nós. Eu também sou católico praticante, faço parte do grupo chamado Equipes de Nossa Senhora, e então são casais buscando a santidade. Então, e aí a gente tem um conselheiro espiritual que nos acompanha, faz ali o acompanhamento, trata mais ou menos como um psicólogo também com a gente ali, ajuda muito. Então, ele sempre fala que tudo para o seu corpo estar bem, para você funcionar bem, a sua mente tem que estar bem. Vai mais ou menos nisso que a senhora acabou de falar, né, Edna?
Sim, sim. As nossas doenças vêm da mente. Se na hora que a gente sentir a dor, a gente fizer compreensões, pulmão é muito tristeza. Se a gente compreender que a perna nossa, quando o joelho dói, é porque a coxa é passado, embaixo, as panturrilhas é o futuro, o joelho é a transição do passado para o futuro. Quando ele começa a doer, é porque você está fazendo alguma transição, e ele começa querendo deixar você onde você está. Né? Então, se você começa a compreender, se você sabe dessas coisas, putz, é outra história. Você vai longe, né? Você vai longe. Então, nós carregamos tudo isso dentro da gente, né? Então, quem não escutou do pai quando falava assim, a vida é muito dura? Que pai de quem que não falou? E aí, desde pequenininho, eu cresci sabendo que a vida é muito dura. A vida é dura? A vida é dura para quem é mole. A vida é fantástica, sabe? Então, eu preciso começar a ver que eu tenho essas crenças lá. Ter dinheiro não vai para o céu. Não tinha aquele um rico não passa no fundo uma agulha? Interpretaram tudo errado que tinha lá na Bíblia? Que bom eu ter dinheiro para me ajudar as pessoas. O dinheiro é lubrificante para a minha felicidade. Eu não posso... eu posso possuir o dinheiro, eu não posso ser possuída pelo dinheiro, sabe? Com dinheiro, eu vou poder comprar muito mais cobertores, igual eu comprei para mandar para as pessoas agora, eu vou poder comprar muito mais se eu tiver mais dinheiro. Vou poder contribuir e ajudar muito mais, né? Então, a gente precisa começar a compreender isso. E quando a gente se autoconhece, a gente vai podendo se reprogramar. Gente, vocês vão falando do tempo aí, porque eu falo muito, né? Eu tenho muito conteúdo. E às vezes eu não estou controlando. Mas quando eu consigo entender essas coisas, eu estou treinando minha mente para poder ser feliz. Né? Treinar cada dia mais eu repetir. Quando eu aprendi a andar, eu sabia andar? Não, eu levantei, eu caí, eu levantei, eu caí. Desculpa. Eu levantei, eu caí. O meu processo eu aprendi a fazer fazendo, não foi? Eu treinei, uma hora eu soltei minha mão e fui. É assim a vida. É assim o processo, né? Então eu preciso pensar que chega de viver de escassez, vira chave. Vamos mudar, vamos olhar para uma vida diferente, vamos imaginar prosperidade. Deus me deu tudo do melhor, por que eu não pego abundância e fico na escassez? Por quê? Porque minha mente me trava. A minha mente é que me dificulta chegar aonde eu quero. Né? Então eu preciso, olha, a fé junto e esse destravamento dessas coisas, ninguém segura você, ninguém segura, né? Então nós precisamos treinar a nossa mente para pensar positivo. Não é falar, não, é sentir o que eu estou falando, sabe? E se brotar alguma coisa, eu compreendo e vou treinando a minha mente para ser feliz. E isso, eu vou me conectar também com o divino. Né? Eu vou parar de negar a mim como ser merecedora das melhores coisas na vida. Eu vou saber que eu não preciso ter copo novo na minha casa para visita. O melhor copo é para mim, eu mereço esse copo novo. A minha casa, eu nunca tive um copo novo para visita, mas eu tive para as pessoas mais lindas da minha vida. Comprei com o maior amor do mundo, que foram meus filhos. Pequenininho, quando eu tinha um de cristal, que alguém chegava, você é louca. Não, eu comprei para ele escutar o barulho do tim-tim, porque na casa do outro ele não vai poder segurar. Então ele precisa segurar na casa dele. Eu preciso usar a roupa mais bonita que eu tenho, porque esse corpo merece estar bonito. E então, às vezes, a gente não se sente merecedor das maravilhas que a vida coloca pra gente. Né? E a gente vai deixando tudo, que é para mim, faço tudo pelo outro, mas eu vou ficando de lado. Não, primeiro eu, depois o samba, primeiro eu. Então, o que eu vou construir, o que eu vou buscar para mim, o que eu quero para mim, o que é a vida, o que Deus me deu como direito divino. Então, eu preciso ter isso para me poder ser mais feliz, né? Eu acho que eu posso fazer tudo acontecer na minha vida. Eu posso, né? Tá tudo na minha mão. Todos os recursos eu tenho, ainda que estejam latentes dentro de mim, estão todos aqui. O querer é meu, a escolha é minha, o desejo é meu. Então eu preciso entender isso, né? Para que eu possa viver a vida de verdade que eu mereço. Então
Eu falo sempre isso, né? E o universo, ele é próspero, o universo é abundante, tem tudo em abundância aqui em cima. Por que é que eu não usufruo disso? Porque minha mente está congestionada, pensando em coisas pequenas, pensando em problemas com o outro, devendo perdão para o outro, eu não faço. Perdoa, perdoa. Ah, mas o outro não vai me perdoar. Não tem problema. Imagina diante dele e peça perdão a ele. E peça perdão pelo que ele fez, peça perdão porque você atraiu isso para você, se perdoa e bora para frente. A vida continua, sabe? O perdão é o caminho de libertar a gente de todas essas coisas, Felipe. Então, e às vezes pessoas falam, mas o outro não me perdoa. Não precisa o outro te perdoar, porque Deus já te perdoou. Porque o seu desejo de perdoar, quando você deseja perdoar, o perdão já está aqui. Só falta você ter atitudes para isso. Né? Então, isso que eu acho legal. Você merece ter um corpo bonito, você merece ter uma roupa bonita. Nada é para o outro, tudo é para você usufruir do melhor. Não adianta você ter um sapato bonito com uma unha ferrada dentro dele e você morrendo de dor. Não adianta você ter um sapato bonito e você estar com uma meia toda furada. É porque os outros não veem, mas o seu consciente vê. O universo vê o que você quer para você. E aí? Você vai começar a ter abundância? Não. Você quer continuar com a sua meiazinha furada? Tenha uma só. Lava ela de manhã, calça de noite, lava de manhã, calça de noite. Mas não precisa ter uma meia furada. Ou então conserta a sua meia, sabe? Mas para você usar o seu sapato bonito, porque você merece isso, né? Eu brinco sempre também, outra coisa, Felipe, é você ter capricho com o que você faz. Você vê que a gente às vezes entra numa casa de pessoas pobres e o capricho é tão grande, é tão grande, é tão grande, que transborda dentro de nós uma alegria incrível, né? Então, a gente precisa ter capricho com tudo que nós fazemos. Porque se a gente tem capricho, a gente não precisa ser perfeccionista, a gente precisa ser caprichoso. É diferente, sabe? Perfeccionismo é um problema, é uma trava que está me atrapalhando. Mas ser caprichoso é uma virtude. Então, vamos ser caprichosos. Em tudo que a gente fizer, vamos ser caprichosos. O universo merece se conectar comigo de forma bonita, né? Então, é isso, você tem tudo na sua mão. Então, faça o melhor por você, você merece, né? Muito bem, maravilhoso. Realmente, essa é a grande proposta, né, do nosso programa, né, Espaço Inspiração. Inspirar as pessoas. E você realmente está inspirando aí a todos nós, a mim, ao Felipe, e a todos nós aí que estamos interagindo e que estamos aí assistindo a esse programa, a essa live. O Edna, você disse aí na sua apresentação que você é hipnoterapeuta, é isso? O que é isso? O que é hipnoterapia? Você pode falar um pouco sobre isso? Terapia você faz, você tem que fazer, faça diário. Hoje a gente tem feito muito online, né? Tá tudo virtual. Mas terapia, outros segmentos, né, trabalham de forma diferente da parapsicologia. A parapsicologia, eu te envio uma ficha de anamnese, você vai fazer o primeiro momento de você entender a sua família, porque eu vou precisar saber da sua história, aí você vai tentar buscar a sua história para você me trazer a informação, eu vou fazer uma análise da sua informação, da informação que você me trouxe, eu vou ver o que você pode estar carregando lá de trás, para te ajudar a você se libertar dessas coisas mal compreendidas, né? E a terapia do sistema Grisa que a gente trabalha é fazer você encontrar a verdadeira verdade dentro de você. E aí, a partir do momento que você encontra essa verdade, você começa dando passos diferentes para a sua vida, né? A minha secretária aqui em casa, ela falou assim, gente, eu estava aqui tão quieta, ontem eu estava numa paz tão grande, porque ela fez terapia com a gente na véspera comigo, e ela fala assim, comigo, com meu filho, e aí o outro está acostumado com ela agitada. E aí ninguém entende por que ela está calma, mas porque ela está tão bem, porque antes ela precisava ser agitada para ela dar conta, agora ela pode dar conta calma, né? Então, é isso que a terapia faz com a gente, sabe? Tem horas na terapia, José, que a gente passa por um deserto, tá?
porque é sofrido. Você compreender uma coisa eu tenho 61 anos, de 60 anos atrás, é sofrido. Uhum. Mas o que eu falo é lindo o resultado, e é muito rápido. Com a parapsicologia, eu tenho que te atender 10 vezes e eu tenho que resolver seu problema. Não posso, se eu não resolver com 10 atendimentos, eu tenho que dizer para você, José, eu não resolvo o seu problema. Sabe? Então, isso que me encanta na parapsicologia. Foi um divisor de águas na minha vida. Foi um divisor na vida de todas as pessoas que eu atendi presencial, 1.500 pessoas, eu tomei 1.560 esses dias. Fora palestras, fora eventos que a gente também influencia de alguma forma, né? E eu vejo o quanto eu fiz a diferença na vida dessas pessoas, né? E o quanto eu recebo a gratidão dessas pessoas por isso, né? Quanto a família se harmonizou, quanto ela se harmonizou no trabalho, como ela começou a lidar bem, porque na parapsicologia tudo tem uma explicação, sabe? Então, até se eu tenho dificuldade no meu casamento, provavelmente eu gravei uma informação de que mulher é ruim. Talvez minha mãe foi dura comigo. E aí eu vou casar com um homem? Não, eu estou casando com uma mulher. Tudo bem que você pode até casar com um homem, mas você está casando com uma mulher. E aí, quando você começa, o subconsciente não grava mamãe e irmã, não, ele grava mulher, homem e mulher. A programação que ele tem, o que é que mulher é ruim? E aí você começa batendo de frente com tudo com a mulher que você tem dentro de casa. E ela sofre por conta disso. Então, a terapia, ela vem ajudar você em várias áreas da sua vida, em vários segmentos. Muito bom. Existe a pós-graduação em parapsicologia, né? Eu sou diretora e sou professora nela. Vai até abrir uma turma agora em novembro online, vou fazer nunca teve no Brasil parapsicologia online. E agora nós vamos ter a parapsicologia, o Espírito Santo é que vai abrir essa fronteira aí desse novo tempo. As outras unidades vão fazer, mas elas vão fazer presencial e as pessoas podem assistir algumas aulas online. Eu não, vou fazer ela online com 2 imersões só, 2 encontros, né? Então, porque talvez nesse momento da minha vida eu não precisasse disso, sabe? De começar uma pós-graduação e trabalhar com isso. Mas eu sei que eu posso dar um grande diferencial na vida dessas pessoas para ajudarem outras pessoas, né? Porque é como uma semente dá uma árvore, de uma árvore dá vários frutos, e vários frutos dá várias sementes. E aí isso vai crescendo, né? Isso vai contagiando, e é isso que é legal. E a gente ajudar as pessoas a ser uma árvore que dê bons frutos, né? Porque a gente vai colher o que a gente planta. Uhum. Muito legal isso. Então, eu não sei o tempo nosso aí. Como é que nós estamos? A gente já está chegando já no nossa 1 hora, né? Que é como é programada a nossa entrevista, o nosso programa. Mas a conversa tá muito boa, né? Então, aí a gente vai viajando, né? Sim. Um detalhe importante, né? Aqui nós somos pai e filho, né? O Felipe é o meu mais velho. Ah, que legal! Então, 2 pragmáticos. Então, quando você falou... Pois é. Então, quando você falou no começo, eu acho que ele ficou viajando na mente dele e eu fiquei também viajando na mente. E aí eu já fiquei pensando também, né? No outro filho, que é o do meio, né? E na filha, que é a mais nova, né? Então, porque a gente começa a entender, né? Poxa vida, então, por isso que às vezes algumas atitudes dele é dessa forma, do filho do meio as atitudes também são totalmente de outra forma, contrário. E da filha caçula totalmente contrária. A filha mais então, nova, ela é pragmática. A primeira filha. O primeiro filho e a primeira filha. A primeira filha, o elo dela, o elo mental dela, telepático especial comunicativo, é com você. Agora, o elo do Felipe é com a mãe dele. Os mais velhos, entende? E esse do meio aí é meio patinho feio no meio de vocês, né? Porque, imagina, a sua esposa é idealista ou pragmática? Ela tem irmão mais velho? Irmã mais velha? Tem, ela tem. Então, ela é uma idealista. Ela é uma idealista. Então, vai ser 3 idealistas, o filho mais velho e a filha mais velha, e você, o pai, e os dois, o filho do meio e a mãe são idealistas.
Então, provavelmente existe a diferença, você vai ver que talvez seja mais carinhoso, né? Mas tem todo o contexto, tem várias vertentes que vão contribuir. Sim. E o legal, sabe o que é, José? A gente está começando a fazer agora, eu estou começando a fazer por exemplo, eu mando uma ficha de anamnese para você, e você me manda os relatos que eu preciso, e eu mando uma análise da sua vida, sem te atender, sem nada. Bacana. Mas eu mando uma análise, lógico que não é o específico, tão quanto eu vou fazer você as perguntas. Mas eu faço uma análise sua, da sua ficha, da sua vida, entendendo toda a sua história que você me mandou, e você compreender por que você é do jeito que você é. É muito legal, é muito legal. Eu vou querer fazer isso, viu, Não sei como é que funciona, mas eu vou querer fazer, tá? Pode me mandar a ficha que eu vou preencher tudo lá. Então, mas é um jogo de personalidades aí, é muito interessante. É muito. Tem um livro aí, Felipe, você tem que pedir pelo Lipap, o jogo de estrutura de personalidades. A capa desse livro é esse. Vou pegar correndo. Ai, gente, minha bateria está querendo cair. A capa desse livro é o Sistema Grisa. Esse livro ele é fantástico, é o jogo de estrutura de personalidades. Então, ele vai te criar várias coisas. Eu vou tirar meu fone para me colocar o carregador, porque minha bateria já está começando a baixar, que eu não sabia que eu ia usar o celular. Espera aí, que já está aqui na mão. Eu só vou falar por aqui, eu não sei se vai atrapalhar o som. Ficou ruim para você? Não, ficou bom. Tá bom, tá ótimo. Não. Que aí não cai a bateria. Então, é muito legal, mas vocês entenderem que pai e filhos pragmáticos batem cabeça de vez em quando. E o filho, a gente nunca vai querer ser igual àquele que antecede a gente do mesmo sexo. Então, o Felipe, a vida inteira procurou ser diferente de você. E aí o outro vai querer ser diferente do Felipe. E vai parecer mais com algumas coisas que você. Então, é muito legal você entender essas coisas que ajuda você a lidar melhor, você ter uma relação mais harmoniosa, né? E isso é fantástico, é fantástico. Eu sou apaixonada, Essa informação que você está passando aqui, com certeza, vai ajudar muitas famílias, muitas pessoas que estão nos assistindo a olhar de forma diferente para a sua própria família. Porque trazendo aqui para a nossa família, com certeza, o Felipe vai olhar para o filho mais velho dele diferente, e para o mais novo também. E mesma coisa, o do meio, né, que é o Elias, também vai olhar para o filho mais velho dele, que tem 5 anos, de forma diferente. E para a filhinha dele, que tem 4 meses, também de forma diferente. Então, e todas as pessoas que estão nos assistindo aqui, com certeza então, vai começar a tentar entender melhor, né? Por que às vezes algum relacionamento não dá tão certo? Por que às vezes, né, tem tantas bicadas, né? Então, Então, muito obrigado. Essa informação que você passou realmente vai inspirar muitas famílias, muitas pessoas a tentar viver melhor. Principalmente nesse momento, né? José, porque todo mundo dentro de casa com as dificuldades que tem, todo mundo dentro de casa com as dificuldades que tem, olha que loucura, né? E outra coisa, o segundo filho do mesmo sexo, o olhar precisa ser mais atento a ele, porque ele é mais carente, ele carrega uma programação, ele é muito sugestionável, então ele precisa ser mais elogiado. O mais velho não precisa, do mesmo sexo, o mais velho não precisa ser tão elogiado, porque ele é um grande provedor, ele tem as coisas internas dele são bem resolvidas. Ele tem as dificuldades no externo, mas interno ele é bem resolvido. O idealista já é diferente, né? Então as coisas internas dele são bem resolvidas e o externo, eles estão. O pragmático vai ter as coisas, ele é muito do externo, né? Muito focado lá, ele vai resolver muito bem, mas o interno dele é ruim. O idealista, o interno é bom e o externo é ruim. Então, eles são papéis invertidos, né? Mas é isso. A gente pode estar aí, tem outra oportunidade, você que precisando, querendo ver que eu falo sobre algum assunto específico, estou aqui, só você me dá um toquezinho, que vou estar sempre à disposição de vocês. Ótimo. Muito legal. A gente agradece muito. A gente está chegando aí realmente no ponto aí de encerrando a nossa conversa. É uma pena que a gente pode continuar durante muito tempo, mas com certeza a gente vai convidar você para
para mais uma edição, né? E aí, em breve, a gente fala novamente, de repente a gente pode focar num assunto específico. Então, a gente já agradecer você ter dedicado para nós esse precioso tempo seu, que a gente sabe que é bem corrido, mas a gente agradece demais você ter dedicado, então, esse precioso tempo para falar com a gente, para passar todo esse ensinamento e nos ajudar, né? A tantas pessoas a buscar o autoconhecimento. Então, a gente já começa a agradecer, e eu gostaria, então, que o Felipe fizesse aí as considerações finais, e depois também você, Edna, fizesse aí suas considerações finais aí e sua mensagem para os nossos internautas. O seu contato, né, você vai passar, ele vai ficar passando aqui, né, no link, né, o seu contato para as pessoas também te queiram, né, te procurar depois, então a gente vai passar aqui. Felipe? Eu só tenho a agradecer aqui, né, o Espaço Inspiração por estar aqui participando, é a minha primeira vez aqui no Espaço Inspiração, e agradecer demais por ter a minha primeira participação junto com a Edna Amaral, fantástico. Não poderia ter sido estreia melhor, eu estou muito feliz, aprendi muita coisa, com certeza eu vou levar muitos ensinamentos aqui, muitas coisas que você nos proporcionou, vou levar para a vida. É inevitável, e a gente já começa a pensar, né, como você disse, que sou católica, eu também sou católico, de tudo isso que você disse, muitas vezes a gente vai rezar, a gente reza muito, né, todas as noites, e fala, né, pede para Deus para que me faça uma pessoa melhor, pede para Deus que me dê mais felicidade, mais prosperidade e mais tudo, a gente vai pedindo algumas coisas para Deus. E nesse momento a gente consegue identificar que, poxa, Deus não vai me dar nada disso, Ele vai me dar a oportunidade de ser uma pessoa melhor. Ele vai me dar a oportunidade de ser mais feliz, a oportunidade de ter prosperidade. Então, vai depender de mim ser isso ou não. Exatamente. Que bom que você entendeu isso, né? Porque, na verdade, ele vai te dar a oportunidade de você ser melhor, porque você é responsável pela sua vida. É você quem decide tudo, é você quem escolhe tudo. Ele só fala assim, porque ele é bondade e misericórdia. Mas ele vai falar assim para as coisas ruins também, vai permitir. Não fala permitir? A permissão é essa, né? Mas é você quem escolhe. Então, que o povo aí, que as pessoas começam a olhar e falar, entreguei para Deus. Não entrega não, não entrega não. Faça a sua fé ser vibrante e atuante, mas resolva você as suas coisas e mostre para Deus qual o resultado que você quer. Aí sim, ele vai fazer acontecer, né? Então, de forma... Eu falo, Deus é lindo e ele está o tempo inteiro cuidando de tudo, né? Então, e cuidando de nós. Então, sejamos o que ele quer que nós sejamos, na verdade, né? Então, uma frase eu queria deixar para vocês aí, para a equipe lá, que é muito bom. Querer é uma escolha, ter um propósito é necessário, ser disciplinado é preciso, mas ter atitude é fundamental. Porque se você não tiver atitude, meu amigo, você vai continuar entregando para Deus e vai continuar te faltando o que você quer. É isso que eu queria deixar para as pessoas hoje, né? Então, e te agradecer, e agradecer vocês são lindos. E eu fiquei maravilhada por eu fazer parte desse dia, eu estou assim, transbordando, né? De eu participar exatamente nesse dia, onde pai e filho estão juntos, que isso para mim é grandioso demais, né? E eu poder dar minha contribuição de alguma forma. Que Deus abençoe vocês, que vocês possam seguir adiante com essa proposta e que vocês sejam cada vez melhores e possam fazer pessoas melhores, mas principalmente aqueles que estão dentro da sua casa. Principalmente. Comece por lá. Comece por lá. Comece a falar umas coisas legais. Comece a falar que ama. Comece a ver as coisas bonitas. Outro dia a gente vai falar de outras coisas aí que vocês vão ver que eu tenho exemplos que vão ajudar muito. Mas de forma, grata, eu quero agradecer vocês. Obrigada, Felipe. Obrigada porque um dia eu falei para você e você não esqueceu de mim. Então, que bom que eu estou mais conectada a você do que você imagina. Eu estar aqui hoje, né? Então, eu quero agradecer e falar para as pessoas também. Para de chorar, para de sofrer, busca se ajudar. Nós merecemos ser felizes. Agora, agradeço, Reginaldo, né, pelo espaço e agora é contigo. Muito obrigado, Edna. A gente agradece demais, né?
por você estar aqui conosco, pelo ensinamento que você nos trouxe, pela inspiração que você nos trouxe. Agradecemos aí a todos os nossos telespectadores aí, os nossos amigos internautas, colaboradores, parceiros, clientes, amigos que estão aí nas redes sociais nos assistindo. Muito obrigado. Levem essa inspiração para a vida de vocês. Procurem ser pessoas melhores. Não se esqueçam de entrar lá no nosso canal do YouTube, fazer sua inscrição. Depois essas palestras ficam todas gravadas lá também no nosso canal do YouTube. Se você quiser rever, você vai lá, vai ver a Edna Amaral e vai rever essa palestra, essa live, esse programa. Então não esqueça, os contatos da Edna Amaral também estão passando aí, já passaram. E procure, se você de repente tem algum problema e não consegue lidar com o seu trauma, procure um profissional. Procure um psicólogo, um parapsicólogo, deixe o tabu de lado e procure ajuda. É fundamental a gente se autoconhecer, a gente lidar com nossos traumas, como a Edna disse. Então, paz, saúde e prosperidade para todos. Edna, paz e saúde, que Deus te abençoe. Continue sempre ajudando as pessoas. Amém. Grande abraço, paz. Beijo, tchau. Tchau, tchau. Um abraço, tchau, até mais.